A partir de agora, você assiste Lance Aberto, o seu programa esportivo. De segunda a sexta, a partir das 8:30 da noite. O trio Parada Dura do Esporte Maranhense está aqui na tela da Rede TV, canal 15.1. Na apresentação, o bonitão Denis Marques. No comentário, o garotinho Adiel Mendes. Na análise técnica, o vovô Caetano Alves. Lance Aberto. E esse animado bate-bola de 3 toques, sempre marcando muitos gols na audiência. Lance Aberto, seu programa esportivo com a linguagem do Maranhão. São 20h32. Estamos aqui pela Rede TV de Sandinês, canal 15.1 para toda Sandinês e região do Vale do Pindaré. Pelo YouTube, você nos acompanha também no Show do Bronca Oficial, no canal Show do Bronca Oficial, pelo Facebook, também Show do Bronca Oficial e também no nosso Instagram. Muito obrigado pela sua companhia desde agora. Boa noite, Caetano Alves. Boa noite, Denis, Adiel, e vamos com o nosso destaque, né? Tudo pronto para a grande final na Copa Coque de Futebol Sêniores. Boa noite, Adiel Mendes, seus destaques. Boa noite, Denis, boa noite você de casa, boa noite, Caetano. Olha, o destaque é que o Flamengo realmente prova que não vive um bom momento no futebol brasileiro. E o nosso destaque é que a Bolívia querida, que está jogando pelo Campeonato Brasileiro da Série B em casa, está sofrendo mais uma derrota, desta vez para o Bugre, para o Guarani de Campinas. Sampaio perdendo em casa, mais detalhes daqui a pouquinho. Jogo do segundo tempo.
E aqui vamos nós começando o nosso programa Lance Aberto nesta quinta-feira, né? Hoje, dia 28 de outubro do ano 2021. Hoje é dia do servidor. Parabéns a todos os servidores públicos, tanto da área municipal, estadual e federal. Hoje também no calendário religioso marca que é dia de... Como é o nome do santo, meu Deus? Me ajuda aí, São Judas Tadeu. É o santo lá da minha comunidade, rapaz, lá da Cibrazen. Como é que pode? Me perdoe aí, São Judas Tadeu. São Judas Tadeu, que é o padroeiro lá da comunidade da Cibrazen, em Pindaré. E também padroeiro do Flamengo, do Mengão. Eu lembro que o santo é padroeiro do Flamengo e estava esquecendo o nome do santo. Mas eu acho, ô Denis, será que não fizeram algum desgosto, alguma coisa São Judas, não? Com certeza, Caetano, depois de ontem à noite. E aqui, pelo esporte local, nós vamos falar das inscrições para a Copa Fute 5 já. Na tela o nosso fly, vamos falar da Copa Santa Inês, que está acontecendo lá no ginásio Zeca Belisário. Copa Santa Inês de futsal, já tivemos um jogo, tá rolando o segundo jogo da noite e daqui a pouco temos o terceiro jogão lá no ginásio Zeca Belisário. Vamos falar também, como o Caetano já destacou, o Copão Coque de veteranos, né, que é o sêniores. Temos também a Copinha Pindaré, vem aí a Copinha Pindaré Sub-12. E vamos lembrar da Copa de junho, que está vindo aí lá no Jussaral do Capistrano. Portanto, na tela, o fly das inscrições que se encerram amanhã para a Supercopa Fute 5. Vamos trazer na tela o nosso fly e o alerta para você que está com intenção de inscrever a sua equipe nesta competição que está sendo bastante comentada em Santa Inês e em toda a região do Vale do Pindaré. Tá aí, as inscrições estão abertas, né? E se encerram amanhã, Caetano. É verdade, então ainda há tempo, vagas limitadas. Então, se você tem pretensão de inscrever a sua agremiação, correndo, amanhã amanhecer o dia, a partir das 8, você já procura o pessoal que está à frente, né, das inscrições, para que você possa garantir a participação da sua agremiação. Algumas empresas aí articulando, né, pensando em participar, ceder a sua marca, né, para alguma agremiação esportiva. Então ainda há tempo de fazer isso. Vamos fazer inscrição, garantir a sua participação neste que é sem dúvida o maior evento, será o maior evento esportivo da nossa região. Maior não só em quantidade, mas em qualidade e do projeto, né? Um grande projeto, eu costumo dizer, audacioso por parte do empresário Luiz Carlos Lobo, que é sócio proprietário da LL Comunicações e também do Grupo A2, que está com um projeto aí maravilhoso, com transmissões de jogos ao vivo lá das arenas, pelo menos de uma das arenas onde irão acontecer os jogos da Supercopa Fute 5. A gente fala desse projeto, vejam só, R$500 a inscrição, né, o limite, né, para cada agremiação pagar R$500, e esses R$500 você já, digamos, garante participação, não paga taxa de arbitragem e outras despesas com certeza ainda virão, mas pelo menos a parte da arbitragem você já está garantido e você poderá, ou seja, estará concorrendo a uma bolada no final, caso a sua equipe chegue na final, ou campeão ou vice, você já tem direito a uma bolada em dinheiro, com certeza. E amanhã estará de volta aqui no nosso programa o companheiro Magalhães, que é o diretor técnico da competição. Ele estará aqui amanhã esse horário. Com certeza as inscrições estarão abertas até a meia-noite, né? De amanhã até às 0 horas estarão abertas as inscrições, mas com certeza nós já teremos os nomes das equipes que estarão disputando esta competição. Congresso técnico está marcado para a próxima semana. Amanhã o Magalhães vai dar todas as informações do local do Congresso Técnico, dia, local, horário do Congresso Técnico e também
da abertura da competição do Fute 5 Adiel Mendes. É verdade, está tudo muito bem elaborado pelo organizador Magalhães e de fato que nós temos poucas vagas, realmente limitadas aí o número de vagas para você não perder a oportunidade de disputar. Sabe por quê? Porque nós vamos ter aí uma grande competição e que a empresa, o empresário aí inteligente, não vai deixar de divulgar a sua empresa. Ele convida, olha, vamos aqui patrocinar, vai em nome da minha empresa aqui. E você coloca e vai ter a divulgação na TV, que não é de brincadeira e vai valer a pena, né? De muita qualidade, a sua empresa sendo lá divulgada, sendo uma agremiação dentro desse grande certame que vai acontecer, portanto, que é a Supercopa Fute 5 2021. Eu acredito que chegaremos no número que desejado aí da competição. Essa competição, o Caetano falava agora há pouco, é uma grande competição e eu falava que não só em quantidade, mas principalmente em qualidade, mas na verdade ela é grande pelo projeto audacioso. Não é só a bola rolando lá na grama sintética que nós estamos falando, não. Nós estamos falando de um projeto que fez a Copa Fute 5, a Supercopa Fute 5, ela fez nascer todo este ambiente aqui. Esse estúdio de rádio que está sendo apresentado, este programa de esporte via TV, pela Rede TV aqui de Santa Inês e pelas redes sociais, nasceu dentro do projeto da Supercopa Fute 5. A Supercopa Fute 5, ela vai passar, outras edições virão, mas ela vai deixar muita coisa boa. E uma das coisas boas que a Supercopa Fute 5 já fez nascer foi esse programa de esporte que vem esquentando, né? Vem esquentando esta competição e quando começar os jogos, aí com certeza o nosso programa estará muito mais recheado por conta de grandes e bons jogos que vamos ter nesta competição. Mas o investimento não ficou só aqui neste programa. O investimento vai além do que você vê aqui todos os dias. Nós apresentamos parte desse investimento, eu acho que no início, nos primeiros programas, nós mostramos. E eu faço questão da nossa produção mostrar novamente o investimento na nossa unidade móvel de transmissão ao vivo. Foi criada, vai ser inaugurada nesta competição, mas ela vai servir a comunidade de Santa Inês, vai servir o Vale do Pindaré, vai servir o Maranhão, o Nordeste, porque o que tem dentro desta unidade móvel, desta van, são equipamentos de ponta, de última geração, que não fica a desejar para nenhuma rede de televisão, para nenhum canal de televisão a nível nacional. É todo equipamento de última geração, o que vocês estão vendo. E além dos equipamentos que estão instalados dentro desta van, nós temos equipamentos que serão instalados também lá na arena, onde serão transmitidos jogos. Câmeras robóticas, iguais essas que você vê aqui em cima dessa mesa aqui do nosso estúdio, aqui à minha direita, no alto aqui à minha direita, e aqui à minha esquerda, aqui no alto também. Aqui no nosso estúdio nós temos 5 câmeras robóticas e lá na arena serão 9 câmeras robóticas de última geração para poder levar imagem de qualidade e também áudio de qualidade para a sua TV ou para o seu smartphone ou seu computador, onde você estiver assistindo esta competição que é a Supercopa Fute 5. Tudo estará a serviço, né? Da comunidade, vai estar a serviço da comunidade, principalmente do meio esportivo, né? Verdade, mas neste evento. Para eventos religiosos também. Após esse evento, ela fica à disposição para ser utilizado pela comunidade, né? Verdade, Caetano. Sem dúvida, um investimento de alto nível para a comunidade de Santa Inês, de Pindaré, de toda a região do Maranhão, Brasil, porque realmente foi audacioso esse projeto por parte do empresário Luiz Carlos para o bem de toda a comunidade de Santa Inês. E é necessário que você, que é proprietário de time, que organiza equipes de futebol, não pode perder esta oportunidade de participar do evento. Olha só, toda essa estrutura para você, para o seu time, para você atleta, para você que é proprietário de alguma empresa. Então,
inscreva a sua equipe porque é até amanhã o último dia para a confirmação do seu time na Supercopa Futsal. E a nossa equipe vai estar aqui, né? Nós já estamos trabalhando, já estamos empenhados para que a gente possa fazer um grande trabalho, não deixar a desejar ninguém. Eu sempre falo que nós temos um material humano muito bom, excelente, de ponta também. Digamos assim, o nível, né? A nível do que nós temos de equipamento. Então a nossa equipe também é muito boa e vamos estar a serviço da comunidade esportiva de Santo Inês, da região, de todo o Maranhão, porque nós vamos ter cidades até fora da nossa região participando, né? Verdade, Caetano. Continuando o nosso programa, quero agradecer aí, né? Bem lembrado, os comentários de vocês em relação a este investimento por parte do empresário Luiz Carlos Lobo. E fica aqui a nossa torcida para que tudo dê certo, que Deus abençoe esse projeto do Luiz Carlos e faça com que seja sucesso. É o que eu desejo para o Luiz Carlos, para toda a nossa equipe aqui da LL Comunicações. Mas vamos falar da Copa Santo Inês de Futsal, que está rolando lá no ginásio Zeca Bilisário. Adiel Mendes com mais informações. Vamos lá, inclusive mais 3 jogos hoje acontecendo e já teve a primeira partida. O primeiro resultado, o mesmo pode até mandar aí os jogos e hoje que estão acontecendo. O Dinâmico levou a melhor e venceu do Compre Bem pelo placar de 4-3. Essa primeira partida que está na tela, viu, Denis? E você em casa, olha só, Dinâmico 4, Compre Bem 3 e os demais jogos que vem aí, Denis. Portanto, só esse jogo aí, Dinâmico e Compre Bem, ele estava marcado para o seu início às 19 horas, né? Já rolou. Final de jogo, 4-3 para o Dinâmico, em cima da equipe Mercadinho Compre Bem. Aí nós temos Barbearia Playboy versus a equipe 24 de julho. Tá rolando neste momento. Isso. Daqui a pouco a gente traz informações do placar. E depois teremos a Panificadora Palmeirense enfrentando a equipe Sonóis. É o Sonox, que diz aí que é o Sonox. É só o nome aí. Agora é Sonox. Sonox, inventa, né? O pessoal estou inventando. É invenção. São criativos, né? É verdade. O Dinâmico fez prevalecer o nome, né? Foi dinâmico, cirúrgico. E acredito que pode ser um dos participantes também da Supercopa Futsal. As informações aí do resultado da primeira partida, quem está nos informando é o companheiro Sérvulo Júnior, lá do Departamento Municipal de Esportes. Um abraço, boa noite para o Sérvulo, enfim, para todos da equipe do João Paulo, né? O Adiel, e esses resultados aí? De ontem. Ontem foi apertado, né? Foi, tivemos menos gols, os placares mais iguais aí praticamente, né? 4-2 no mutirão em cima do Audax, 5-4 os acabados em cima do AJ Empréstimos, São Cristóvão 2, RB Dozinha 1. Fala em ontem, eu quero aqui agradecer o companheiro Harrison Santos, né, que esteve nos substituindo no dia de ontem. E que conduziu muito bem o trabalho, com toda a sua competência. E sem dúvida, para mim, e eu acho que o telespectador com certeza ficaram maravilhados com a presença dele aqui. Rapaz, um bom trabalho. Não, eu digo assim, porque ele fez um bom trabalho e substituiu o companheiro Denis Altura. Então, valeu, nós temos um profissional da competência do Denis, aí chega o outro, tem que substituir a altura, o nosso grande companheiro Denis. E, sem tem dúvida, que ter qualidade, né? Harrison realmente conduziu bem, assim como o nosso... Não decepcionou. O nosso primeiro que veio também, o Bolinha. E é claro, é evidente que temos nessa bancada aí excelentes nomes que estão vindo e virão mais. E isso é muito bom para o programa, para o telespectador. Valeu, só agradecer novamente o grande Harrison. Harrison é um irmão que a gente tem de profissão, grande companheiro, grande parceiro. Valeu, meu irmão. Copom Coque Regional. O assunto agora é Copom Coque Regional. Olha só, o time da OJ Empréstimo aí, que perdeu por 5-4, né? Ou seja, placar apertado, né? E tá aí a sua equipe. A gente observa, portanto, demais equipes da competição que estiveram disputando aí dentro da rodada de ontem. De ontem, né? É isso. Mais imagens aí? Vamos mostrando aí, portanto, tá aí. Esse é o São Cristóvão, né? Que venceu, né? Venceu por 2-1. Apertado, mas venceu. RB Dozinha. Grande jogo. E aí toda a equipe de peso, né? Do Departamento Municipal de Esporte, ladeados aí com
João Paulo, servo do Júnior, Jocelyn, Cleito, aí o Diego, que é profissional de educação física, e o filho da farmácia. Vereador, né? Ex-vereador Filho. O grande Raimundo Filho, que faz parte também aí do departamento de esporte Santa Inês. 42 minutos do segundo tempo, lá no Castelo. Desculpa, vai. Arbitragem aí também, Antônio Rocha e Alexandre, que estiveram trabalhando na rodada de ontem, são árbitros da FEFUSMA, inclusive apitando vários jogos na capital e outras cidades do Maranhão pela FEFUSMA. Agora sim, 43 minutos de bola rolando no segundo tempo, lá no estádio Castelão, em São Luís. O Sampaio vai perdendo pelo placar de 1-0, gol do Bidu. Já no segundo tempo, aos 22 minutos, de pênalti. E o Luiz Gustavo foi expulso. Com certeza foi o lance que gerou o pênalti. Luiz Gustavo foi expulso aos 20 minutos, e aos 22 minutos o Bidu fez na cobrança de pênalti e abriu o placar. Tá finalizando lá, 43, 44 agora, tá no finalzinho. Vamos ter já os acréscimos. É o tempo que o Sampaio tem para tentar buscar pelo menos o empate. O Sampaio que estacionou nestes 40 pontos e não consegue somar, e já começa a complicar. E esse detalhe aí, o Sampaio, eu me lembro que quanto o Vasco teve um jogador expulso, mas manteve uma vontade, uma determinação tamanha. Era bom que só se o Guarani vestisse a camisa do Vasco para ter essa mesma motivação, será? Porque jogou muito contra o Vasco com 1 a menos. Jogou bastante. Mas jogou e aí, demais, depois né? de lá para cá, o Denis falou, estacionou e tá caindo a ladeira. Cada vez mais. De forma perigosa, assustadora até, né? Já é a 32ª rodada. Esse jogo aqui já é faltam 6 jogos apenas para o Sampaio. Nesses 6 jogos, no mínimo, tem que fazer mais 5 pontos para poder permanecer na segunda divisão. Para quem sonhava chegar na primeira divisão, há 9 anos aí, né? Já poderia ter subido. Isso a gente já falou. E, portanto... Então fica o sinal de alerta, né? Para o Sampaio correr. Ainda tem tempo de reverter. Não, tá ligado. O sinalzinho tá ligado já. Porque, do contrário, a coisa pode pegar. 20 horas e 51 minutos. Vamos ao nosso primeiro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando da Copinha Pindaré Sub-12. Interessante. Vamos falar da Copa de Junho também. Tem Copão do Interior do Pindaré. E mais. Tem muito mais ainda pela frente para nós falarmos. Tem Flamengo e Atlético Mineiro, né? E que se enfrentam no próximo Atlético Paranaense, ou melhor, Flamengo e Atlético Paranaense, o jogo de ontem. E o Caetano com certeza tem muito o que falar daqui a pouco. Vamos lá para o nosso intervalo e daqui a pouquinho, Lance Aberto estará de volta. Horas e 56 minutos, já estamos de volta com o nosso Lance Aberto desta noite de quinta-feira. Adiel Mendes, intervalo de jogo, né? Entre Barbearia Playboy e 24 de julho, 2-0 para a Barbearia Playboy, placar do primeiro tempo. Jogo que está sendo arbitrado, comandado pelo Antônio William da Silva Salazar e Edielson Mesquita. É a dupla de arbitragem desta partida que está no intervalo no ginásio de esportes Zeca Belisário pela Copa Santa Inês de Futsal. Portanto, 2-0 para a Barbearia Playboy. Vamos falar agora da Copinha Pindaré Sub-12. Primeira Copinha Pindaré Sub-12. Boa ideia, nós já falamos isso, né? Do Silas, organizador Silas. O Adiel Mendes também tem informações, são 9 escolinhas que estarão participando, não é isso, Adiel? Confirma para nós. É verdade, o Silas nos passou a informação e a gente vai até dar uma observada aqui, se for permitido. Vamos observar aqui, olha aqui rapidinho, porque não deu para passar para ali, mas na chave A tem as equipes do Axixá, Tufilândia e Escolinha do Raí. Na chave B, ABC, Jovens Talentos e América da Boja. E a chave C com a Xixá B, Peniel e Escolinha Santa Inês. E temos equipes aqui de Bom Jardim, de Tufilândia, de Santa Luzia participando. E temos já os jogos da primeira rodada. Manda o fly aí, meu caro membro, pro pessoal
acompanhar em casa os confrontos que serão realizados na abertura da competição. Vamos mostrar, portanto, os confrontos, né? Olha, Diel. Primeiro confronto aí, Diel. Axixabê e Peniel. Esse jogo, inclusive, marcado para este sábado, será o primeiro jogo às 8 horas da manhã no campo da Vila Rosiana. Tem mais aí? Na sequência, teremos América da Borja jogando. Esse joguinho aí vai ser o quê? 9 horas de sábado também, né? Às 9 horas. América da Borja jogando contra Jovens Talentos da cidade de Bom Jardim, um jogo que promete também muitas emoções. Ao interior de Tufilândia contra a equipe de Bom Jardim, uma equipe de Bom Jardim, né? É verdade. E outro confronto, né, Denis? Tem aí o time do Axixá vai enfrentar Tufilândia sábado. É o time A, né? O principal, né? O time A, isso. Axixá A vai enfrentar Tufilândia sábado lá no campo da Vila Rosiana. É a escolinha Francisco Feitosa ali, né? Que é de Tufilândia, que está lá na tela na arte da cidade de Tufilândia. Esse jogo vai ser às 10 horas da manhã lá na Vila Rosiana, em Pindaré. Completando a primeira rodada desta grande competição, em que vai ter uma disputa muito boa, uma oportunidade de ouro para os meninos desta categoria. Tá de parabéns a ideia do Silas. Ele buscou e realmente vem fazendo. Ele já fez a do Sub-14, que foi um sucesso, que teve a própria Axixá como campeão. No entanto, agora ele dá oportunidade para o Sub-12. E esses meninos estão preparados, acho que nem vai dormir assim na hora que chega pro jogo do dia seguinte, né? De tanta ansiedade para disputar esta competição. Sabe lá o que é jogar no estádio Najibão em Pindaré Mirim? Para eles, né? O valor, a importância para cada um deles. O Najibão que já foi palco, né? De grandes jogos, campeonato estadual, por aí afora, né? Intermunicipal e tudo. Então eles vão ter oportunidade, estes meninos, de jogarem lá também, né? Por enquanto na Vila Rosiana, mas eu tenho certeza que a outra parte vai ser ou seja, os jogos importantes vão ser lá no Najibão, na cidade de Pindaré Mirim. Então, sendo valorizados os meninos da nossa região neste grande evento, né? E se eles olharem os vídeos, né, do Garrincha, eles vão ter mais ainda vontade de jogar no Najibão. Motivo, né? Mais motivo para jogar no Najibão, porque por lá, mesmo já no fim de carreira, passou por lá. Mas era o Garrincha, né? Era o Garrincha. Era o Garrincha. Então ali é histórico, né? Aquele estádio, né? Em Pindaré Mirim. Porque ali pisou, naquele gramado que eu também tive a oportunidade de pisar como jogador, como atleta, o Garrincha também passou por ali. O Dario, né, da Maravilha, o Dudu, né, o pessoal da seleção de 70, muitos da seleção de 70 jogaram em Pindaré. Isso é uma maravilha. Então, para você, garoto, né, que vai jogar a escolinha, a primeira copinha Pindaré, olha, se prepare, porque você vai jogar num local exatamente em que? É no campo da Vila Rosiana, mas as finais pode chegar no estádio Najibão e você vai pisar naquele campo em que a lenda do futebol mundial, Garrincha, esteve por lá. Era uma maravilha, chamado Demônio das Pernas Tortas, né? Como jogava, né? Eu não tive a oportunidade de ver jogando assim ao vivo e a cores, mas através de vídeos, né? Ele brincava, simplesmente debochava dos seus adversários. Todos os adversários dele eram chamados de João, né? Na linguagem que ele dizia assim, um besta, né? O cara não sabia de nada. Os adversários dele, diante dele, não sabiam de nada. Ele era o cara, o senhor do momento, né? E esse gênio esteve no Najibão. E vamos torcer para que, quem sabe, não saia um Garrincha aí na primeira copinha Pindaré Mirim, né? Nós temos imagens aqui agora do gol do Guarani, do gol do Bugre, do Bidu, em cima da Bolívia Querida, a penalidade, gol de pênalti. Vamos colocar na tela o gol. O jogo já encerrou, Denis? Já encerrou, o jogo já encerrou. Infelizmente, né? Vamos colocar nossa tela aqui no ar. Vamos lá, ó. Cobrança de pênalti aí do Bidu. Autorizou o árbitro da partida. Bidu com o pé esquerdo, né? Mandou um balaço no canto
esquerdo do goleiro. O goleiro foi, mas não tinha nada para ele, né? Luiz Daniel. Uma cobrança bem feita, né? Além dele, tirou o lado, bateu firme, bateu com convicção. E aí fica muito difícil para o goleiro, né? O Guarani que vinha de uma derrota para o Confiança, né? Dentro de casa. Perdeu em casa, lá no Brinco de Ouro. Confiança que é o penúltimo colocado. E o Sampaio agora tá virando, né? Tá cada vez mais descendo. Saco de pancada. Caixa de pancada. O Vitória lá embaixo veio também e ganhou. É o seguinte, a recuperação dessas equipes, ou seja, o palco de recuperação dessas equipes que estão lá na ponta, lá embaixo, é o Castelão em São Luís. Né? Joga contra o Sampaio, que o negócio... A gente não está ironizando aqui, quer se recuperar, né? Joga contra o Sampaio. Mas a gente fica assim, numa espécie de desabafo. O que nós queríamos, apesar de eu não ser torcedor do Sampaio, eu gostaria muito que o Sampaio estivesse lá na ponta, lá em cima. Não assim, descendo de forma desastrosa, né? Perigosa até. Agora eu te pergunto, como é que tá os jogadores do Vasco, sabendo que perderam para o Sampaio com -1, 56 minutos de bola rolando, o Sampaio com -1, conseguiu fazer 1-0 e o Vasco não conseguiu pelo menos empatar. E depois fica olhando o Sampaio só perdendo. É verdade, é uma situação, digamos assim, em que os jogadores se encontram numa situação delicada, no mínimo, aí o cara perde até a sono. Mas nós chegamos a perder para esse time que não ganha mais de ninguém. É um negócio incrível, né? Porque é aquele detalhe, motivação só contra o Vasco que tiveram, né? O Pimentinha nesse dia deitou e rolou, né, Denis? Deitou e rolou para cima da defesa do Vasco. E, na verdade, o Vasco teve até as oportunidades de empatar. O Nenê perdeu o pênalti e tudo mais. Mas de saber que perdeu o jogo e a oportunidade de estar com uma pontuação melhor para o Sampaio, que não vem rendendo nada no Campeonato Brasileiro dessas últimas partidas. Aí tem realmente complicado. Fica aquela pergunta, esqueceram de jogar? Né? Esqueceram de jogar, o que na verdade aconteceu? Salário? Desaprenderam, na verdade. Está acontecendo tem alguma coisa de salário? Acredito que não, né? Não, a gente não ouve falar, né, a respeito disso, então digamos, é inexplicável. O apagão é inexplicável. Deu um branco assim na equipe do Sampaio. E que não pode acontecer no momento final. Na reta mais importante da competição. Todas as fases são importantes, mas a partir de agora, em que restam poucos jogos, digamos assim, no início perder 2 jogos, até 3 jogos ali. Depois o time reage como fez o Sampaio, né? Uma reação histórica dentro da competição e que levou a gente a acreditar de que agora vai, né? Agora vai, mas infelizmente talvez seja não é desta vez. Talvez seja a questão do elenco, né? Você machuca, alguém fica fora por suspensão. Problemas, né? E quando você vai em busca dos que estão lá no elenco, não é da mesma qualidade. De repente não correspondem, né? A altura do que o treinador, do que a torcida. Ou seja, todo mundo queria que fosse, né? Às vezes o jogador não está à altura do titular. E é o que está acontecendo com a equipe do Sampaio. Agora, com sinceridade, a gente gostaria que tivesse aqui falando de uma outra forma, usando outras expressões, né? O time vai bem, o time está sobrando, o time está, né? Eu, na qualidade de torcedor do Sampaio, gostaria demais, mas eu estou falando aqui mais lamentando, né? O momento crucial, com o coração partido, né? Sem dúvida nenhuma, pela má fase que vive o Sampaio, correndo risco. É verdade. De descer a ladeira e nós não podemos que isso aconteça jamais. Vamos ver aqui. Eu gostaria que a produção colocasse novamente em minha tela no ar. O jogo CRB e Sampaio, quinta-feira, né? O Sampaio vai jogar quinta-feira, dia 4, próximos jogos do Sampaio, né? Perdeu hoje, já fim de jogo aqui, perdeu hoje para o Guarani. Próximo jogo do Sampaio é contra o CRB. O CRB que joga sábado, lá em São Luís, contra o Moto, pela terceira fase da pré-copa eliminatória Copa do Nordeste. É verdade. O Sampaio vai jogar contra o CRB fora de casa no dia 4. No dia 7, 3 dias depois, recebe o Brasil de Pelotas, que é o lanterna em casa. Não é possível, né? Depois enfrenta o Vila Nova
também em casa. Não está bem o Vila Nova, né? 2 dias depois, né? 2 dias depois, o Sampaio recebe o Vila Nova. Aí no dia 13 de novembro, já estamos em novembro, né? A partir do próximo jogo já é novembro. Dia 13, o Sampaio pega o Náutico fora de casa, lá nos Aflitos. Aí o Sampaio recebe em casa o Cruzeiro, dia 20 de novembro. E o seu último jogo, pelo Campeonato Brasileiro da Série B deste ano, é lá em Santa Catarina, em Florianópolis, contra a equipe do Avaí, lá na Ressacada. Jogo difícil esse aí. E né? vai que o Avaí está brigando pelo acesso. E de repente precisa desse resultado e o Sampaio idem, para não cair, né? Então nós queremos que o Sampaio reaja quanto antes aí. Que pelo menos, vamos dizer assim, fazendo aqui um levantamento, o Sampaio consiga 1 ponto contra o CRB. Depois o Sampaio tem a responsabilidade, obrigação de vencer o Brasil de Pelotas. Do Brasil de Pelotas. Aí tem um outro jogo que também é relativamente, vamos dizer assim, pareio até. Contra o Vila Nova, mas que em casa, tem a obrigação de vencer. Porque joga em casa. Joga em casa. E depois vem outros jogos na sequência. Então o Sampaio terá que vencer, obrigação de vencer o Brasil de Pelotas, o Vila Nova e quem sabe um pontinho aqui, um pontinho ali, para poder encerrar a sua participação com garantia sem ter que, digamos, vencer, a obrigação de vencer a equipe do Avaí. Eu acho que a permanência, né, Denis? Pode falar, Denis, mas eu quero só dizer que a permanência do Sampaio vai se lidar na questão de vencer o Brasil de Pelotas e o Vila Nova em casa. Isso que eu ia falar, Tiago. Justamente, vencendo os 2 jogos que tem em casa, já permanência garantida. Na verdade são 3 jogos ainda em casa, 3 fora e 3 em casa. Mas vencendo os 2 primeiros jogos que ele tem em casa, já garante vaga no Campeonato Brasileiro de 2022. Assina o passaporte já. Já assina o passaporte para 2022. Aí vai fazer um grande jogo contra o Cruzeiro, que é uma grande equipe. E qualquer que seja o resultado. É verdade. Pois, vamos ver a classificação aqui. Coritiba, 58 pontos, já jogou na 32ª rodada. Botafogo também jogou, perdeu a oportunidade, né, de passar o Coritiba. Isso. Tá com 56 pontos, permaneceu com 2 pontos atrás do líder Coritiba. O Avaí tem 53 pontos, ainda joga o Avaí pela 32ª rodada. Goiás já jogou, está na 4ª colocação com 53 pontos. Ou seja, o Avaí pode colar no Botafogo. Chegar ao mesmo número de pontos do Botafogo. CRB tem 51 pontos, já jogou. Guarani acaba de ali, né? Encostou aqui no Goiás, né? Só está a 2 pontos do Goiás. E o Guarani, que acaba de vencer o Sampaio, tem 49 pontos, está na 6ª. O Vasco ainda joga, pode passar do Guarani. Pode chegar a 50 pontos, o Vasco da Gama pode voltar para a 6ª colocação, o Vasco. O CSA também ainda joga, tem 45 pontos, o Náutico também ainda joga, Vila Nova também ainda joga. Ou seja, o Sampaio está na 11ª com 40 pontos há muito tempo. Saldo de gols agora, foi para 2, negativo. Cruzeiro está bem atrás. O Cruzeiro ganhando pode passar do Sampaio, né? Pode passar do Sampaio. O Remo também, o Remo joga hoje. Se o Remo vencer, passa também do Sampaio. Então o Sampaio já poderá amanhecer uma situação complicada, né? Na tábua de classificação. O Operário ali pode ultrapassar o Sampaio. Ponte Preta, dependendo do saldo de gols também, né? O Sampaio é -2, ele é -3. Ele vai depender da condição de gols. Isso. Dependendo dos resultados aí, o Sampaio pode ir lá para a 15ª colocação. Aí fica na beira mesmo do abismo. Fica na 15ª, somente na frente do Brusque, que já jogou e tem 35 pontos. Londrina cairia hoje, não dá falta jogar, né? Pode passar, pode chegar aqui nos 35. Londrina é o 17º, 18º Vitória, 19º Confiança e o Brasil de Pelotas é o lanterna com 20 pontos, mas só pode chegar a 23 pontos hoje. Partidas, vamos ver as partidas aqui. Já tive, que eu estou com a do Sampaio, né? Daqui a pouco a gente mostra todos os jogos. Pronto. Ainda hoje nós teremos aqui Brasil de Pelotas e Náutico às 9h30 da noite. Cruzeiro e Remo jogam hoje. Menos mal pro Sampaio aqui, né? Confronto direto aí. Confronto direto, menos mal pro Sampaio.
O Operário joga amanhã contra o Avaí. Portanto, são jogos e vamos a mais o intervalo. Daqui a pouco a gente volta falando do Campeonato Municipal lá de Turilândia e também vamos falar da Copa de junho e do Copão do interior de Pindaré. Horas e 18 minutos, 21 horas e 18 minutos, estamos nós aqui, lance aberto pela Rede TV de Santa Inês, canal digital 15.1. Mais uma vez agradecendo a você pelo YouTube, pelo Instagram e também pelo Facebook. É hora de falar do Campeonato Municipal lá de Turilândia. Grande Adiel Mendes destacando o Campeonato Municipal de Turilândia. Aos resultados aí no Grupo A, teve Milan, Vila da Paz 2, Matinha 1. E o Sampaio Corrêa venceu o Juventude do Olho d'Água por 1-0. Estamos falando do Campeonato Municipal de Turilândia. Esse Sampaio Corrêa ali não é o que perdeu agora há pouco, lá no Castelão não, viu? Caetano e outro time, né? No Grupo A, Caetano. É isso aí, né? Do Grupo A. E Sampaio venceu por 1-0. O Sampaio, a Bolívia Querida, que está no Campeonato Brasileiro da Série B, perdeu em casa. Agora... Grupo A, o Adiel já informou. Grupo B, Caetano Alves. Nós tivemos o Beira Rio 1, Pataqueira, né? Pataqueira também 1. Igualdade no placar, Adiel. 1-1. E mais, tem mais, Caetano. Temos Red Bull 2, Pau Alto, né? Pau Alto. Então é aquele que é diferenciado, né? Aquela árvore grande. Bem grande. Então vamos mudar o nome aí. Red Bull 2, Árvore Grande. Também 0. Portanto, temos ainda mais ainda. No grupo C. Lá no... né? Aqui é apenas para descontrair, né? Né? No estádio Ferraizão, lá em Turilândia. Campeonato Municipal, Juventude Limoeiro 3, Dalban 0. 3-0 aí, o Juventude em cima do Dalban. E o Lago do Mato 0. O Atlas 1. Atlas 1. Não estava fazendo nada, resolveu fazer só um golzinho ali e segurar, né? Adiel, tem mais resultado, Adiel? Teve mais resultados aí no grupo D. Atlético Turilandense 0, Real Madrid da Bacabeira 1. E o outro jogo aí, Primavera, né? Venceu de... Perdeu por 2-0 para o Independente. Casa, né? Perdeu em casa, 2-0 aí para o Independente. Parabéns. E tem jogos agora, vai lá, Denis, com os jogos que vão acontecer. Próximos jogos do Campeonato Municipal lá de Turilândia, no estádio Ferraizão. Todos os jogos, pode observar, estão sendo realizados no estádio Ferraizão, lá em Turilândia. Sábado agora, 8 horas da manhã, tem Juventude do Olho d'Água contra o Atlético do Acampamento. Muito bem, vamos lá para o próximo jogo. Dalban Futebol Clube, jogando às 10 horas da manhã no estádio local, contra a equipe do Lago do Mato Futebol Clube. Esse jogo já é domingo, né, Caetano? Esse aí já é domingo, né? Esse jogo já é domingo pelo campeonato. São jogos que acontecem pela parte da manhã, né? E ainda no sábado, pode chegar aí, Pau Alto Futebol Clube joga 2 horas da tarde, diante do Santo Antônio Futebol Clube. Jogos, portanto, aí definido esse jogo para as 14 horas. Aí no sábado também, às 10 horas da manhã, nós temos o Esporte Clube Matinha contra Sampaio Turilandense. Jogo marcado para as 10 da manhã do sábado. Teremos ainda, né, o Independente de Turilândia jogando contra a equipe do Boa Vista Esporte Clube, isso às 14 horas do domingo. Vai lá, Denis. Pataqueira Futebol Clube contra o Red Bull Turilândia. Jogo no sábado também.
Nós temos Só muitos que jogos às no sábado. 18 horas. Aliás, 16 horas. horas. Perdão, 16 horas. No estádio Ferrazão, às 16 horas, Pataqueira Futebol Clube contra o Red Bull Turilândia. São jogos que vão movimentar o campeonato turilandense neste fim de semana. E mais uma rodada, abraçar aí o Guedes, que é o secretário de esporte daquele município, que está mandando todas as informações, acompanhando, passou para os grupos lá da competição, a galera toda acompanhando em Turilândia o nosso lance aberto. E amanhã estaremos com a classificação, informando a todos, os interessados, a classificação da competição. Beleza. Amanhã também, Caetano, já que você fala de amanhã nós vamos estar mostrando aqui os preparativos do campo lá do Mucuri, do povoado Mucuri, zona rural de Pindaré, que receberá o Copão do Interior, que é a Copa de Seleções do Interior, que esta rodada acontecerá lá, tá aí, ó, o campo sendo preparado, a grama no ponto aí, né, para receber grandes jogos. Trabalhando, né? Equipe trabalhando no sentido de oferecer melhores condições aos atletas quando da hora do jogo. Eu já tive a oportunidade de jogar aí várias vezes, viu, Denis? Rapaz, o Caetano é rodado, viu? Rodado. Esse campo, eles mudaram o sentido. Esse campo era enorme. Você corria, estava cansado, você chegava, olhava assim, ainda estava no meio do campo. Era enorme. Mas um campo ele era anormal. O campo, viu? É uma comunidade muito agradável, a comunidade do Mucuri, e com certeza vai ser uma grande festa. O povo de lá gosta de futebol, assim como toda a zona rural, né? São amantes do futebol. Em Pindaré Mirim, eu fui testemunho que eu compareci nas duas comunidades agora das últimas rodadas, e casa cheia tanto no Calango como nas Lajes, e não vai ser diferente, como o Denis disse. Vai ser legal, casa cheia mesmo, grande público pela paixão em prol do esporte lá no Mucuri. Boa noite, um abraço, pessoal do São João do Mucuri. São João do Mucuri. 21 horas e 24 minutos agora. Vamos trazer imagens aí do jogo de ontem, né? O Flamengo foi atropelado dentro do Maracanã diante da sua torcida. Ontem foi praticamente assim, de verdade, o reencontro da torcida do Flamengo com o time. Mais de 30 mil torcedores estavam ontem no Maracanã. Foi o jogo, depois da pandemia, que mais recebeu público. Foi esse jogo de ontem aí lá no Maracanã. Jogo da volta das semifinais da Copa do Brasil. Flamengo empatou nas últimas lá na Arena da Baixada, na semana passada, com um gol de pênalti. E ontem o Atlético Paranaense não quis saber que estava jogando no Maracanã, não quis saber que estava jogando diante da torcida empolgante do Flamengo, e simplesmente fez o seu dever e começou abrindo o placar com o gol do Nicão depois do pênalti, né? Ô Denis, uma coisa que hoje eu discordei do torcedor do Flamengo, ele disse que o Flamengo não jogou nada. Nada disso, o Atlético foi que jogou muito. Não é isso? Pode soltar os lances aí, por gentileza. O Atlético simplesmente foi para o Rio de Janeiro para não perder o jogo. Se fechou bonitinho na defesa e o Flamengo jogava até no meio do campo, né? Depois dali, tinha todas as dificuldades possíveis. Aí a realização, ou seja, a marcação da penalidade, né, que aconteceu. Inclusive, bastante atrasado, né? Bastante atrasado. O árbitro seguiu o jogo, foi acionado pelo VAR. Aí aconteceu, na sequência desse lance aí do Felipe Luiz, aconteceu um lance de pênalti também lá na área, já do goleiro do Atlético. O Bruno Henrique caiu pedindo pênalti. Só que o VAR já tinha acionado o árbitro do jogo, né, o Hilton, e ele foi lá no VAR e conferiu que realmente foi pênalti. Olha ali a cobrança, né? A cobrança do Nicão. O goleiro foi batida firme, né? Batida é muito difícil. Agora aquela do jogador do Flamengo ali, era a simulação muito fraca, né? A do Bruno Henrique. Mas né? Já foi em outro lance, não é esse? Viu na continuação da jogada, né? Ah, sim, isso. Né? Olha só, aí o Bruno Henrique tenta no individual, mas o goleiro Santos depois mandou bem na partida. Quantos jogadores do Atlético ali, né? Sempre maioria. Isso. Aí a marcação do pênalti. Do pênalti, o árbitro acena, né? Que foi empurrado. Que foi porque houve um empurrão.
Aí o VAR novamente entrou em ação, só que dessa vez para alertar o árbitro de tentar fazer retificar, né? E ele acabou realmente voltando, né? E não marcou o pênalti. E aí já o segundo gol do Nicão. Lance de muita felicidade, numa bola dessa cruzada entrar, né? E olha só, repete o lance aí para ver o jeito que ele matou essa bola aí. Ele matou a bola com a perna esquerda, com o pé esquerdo. Olha, ajeitando, né? Ajeitando. Ela chega a desviar no bico da chuteira do Felipe Luiz. E o Diego aceitou, né? Eu achei agora essa defesa aí. Achei que ele falhou. Achei que o goleiro nesse lance falhou. Assim, eu vejo assim, a bola desviada, o goleiro, qualquer que seja o jogador que esteja no lance, ele perde a noção. Verdade. Ele perde a noção. Perde o agora, tempo da bola. Essa defesa aí. Olha o gol, a bola bem trabalhada ali, Gabigol perde um gol incrível. Ali é para colocar, aquele momento que não está vivendo um momento feliz. O Gabigol está com 8 jogos sem marcar. 8 jogos, maior jejum dele dentro do Flamengo. Eram 7, né? Depois ele começou a marcar ano passado e agora 8 jogos. O lance, o Caetano estava querendo comentar a respeito do lance do Michael. E a defesa do Santos, né? A grande defesa. Ali você vê de pura felicidade, né? Pura felicidade. Nós conhecemos, é um grande goleiro, sem dúvida alguma, mas ele foi muito feliz nesse lance em praticar essa defesa. Olha o contra-ataque aí. Isso aí foi o gol do Gordinho, né? O Zé Ivaldo, né? Zé Ivaldo. Volta esse lance bem aí, produção, por favor. Pronto. Ele dá e ele fica. Pode soltar. Ele vai ficar. Pode ver que ele ficou. Olha, ele não aparece mais na tela aí. Ele ficou. Agora ele vai. Se apresenta. No momento certo. O Rodrigo Caio já morto ali, não chegou. Olha lá onde ele tá lá, o Zé Ivaldo. Olha lá, agora ele passa. Para receber de uma forma bem inteligente. E foi essa proposta que o Atlético colocou na partida. Veio com esse tipo de proposta. E deu certo. E eu dizia ontem, né, aqui no programa, como é que ficaria a situação no Flamengo se viesse a perder? E a gente viu que a repercussão não foi nada legal. Teve ameaças. O Renato entregou o cargo. O Renato entregou o cargo ainda no vestiário. O Braz, o mandatário lá do futebol Braz, estava lá. O Spindel também estava lá. Os dois homens fortes do futebol do Flamengo estavam no vestiário. Conversaram com o Renato. E quando o Renato foi para a coletiva, já estava tudo certo dele não deixar o comando no Flamengo, continuaria no Flamengo. Agora, é uma sequência já de resultados ruins na equipe do Flamengo. E uma equipe como o Flamengo, qualquer que seja, um dos grandes do futebol, isso pesa, isso tem um peso enorme. O Flamengo precisa vencer sábado o Atlético Mineiro. Se não vencer, meu amigo, a coisa complica. Né? Até para ganhar moral, né? É um jogo que vai levantar a moral do time. Olha, clubes como... E do Renato Gaúcho também. Clubes como Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Internacional e Grêmio. Eu já não digo tanto o Grêmio porque está lá embaixo, não altera nada, né? Mas esses times aqui, mesmo em qualquer que seja a situação... Atlético também, né? Tem peso, o Atlético Mineiro tem peso, uma derrota tem peso. Agora imagine uma sequência de derrotas. É verdade, eu vejo que repercutiu, o negócio não foi fácil, como o Denis já informou, que teve exatamente isso. Se é eu que estou atrapalhando, né? Com isso, se é eu que estou... ele colocou que a culpa fosse dele. Mas de repente, também quando ele disse eu que estou atrapalhando, ele quis dizer também com os jogadores. Assim naquilo que eu entendi, né? Mas o fato é que o Flamengo precisa resgatar o seu bom futebol. E porque o Renato Gaúcho, ele é de resenha, foi jogador profissional, conhece a fala dos jogadores, como resenhar. A linguagem, e isso não vale mais. Ele tem que mostrar trabalho, esquema tático e tudo mais. A resenha agora não entra mais Não entra. De jeito nenhum. Estamos encerrando o nosso lance aberto de hoje, agradecendo a você que esteve conosco através da Rede TV, através do YouTube, do Instagram e também do Facebook. Boa noite, Caetano Alves. Boa noite, Denis. Boa noite, o companheiro Adiel Mendes. E um beijo, para você que nos assiste. Boa noite, Adiel. Boa noite, Denis. E as inscrições continuam até amanhã, hein? Sexta-feira, venha e inscreva o seu time. Amanhã,
vamos estar aqui com o diretor técnico Magalhães Filho, falando da Supercopa Fute 5. Tchau a todos, fiquem com Deus, que nós vamos ficando aqui com ele também. Até amanhã.